Boa noite a todos, boa noite a todas. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, que Ele possa nos abençoar nessa reunião, abençoando a todos aqueles que estão nos assistindo nesse instante. Hoje nós vamos fazer um comentário sobre o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, no item 11, não julgueis para não serdes julgados, aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Nesses tempos de facilidade de comunicação, nós temos expressado constantemente nossas opiniões, né? Nós temos julgado muito, porque quando a gente expressa a opinião de alguma coisa, sobre alguém, nós estamos fazendo, de certa forma, um julgamento. E esse julgamento muitas vezes não corresponde à realidade, à verdade. Então nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Por isso, a afirmação de Jesus em Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2, não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgado os outros, e aplicar-se-á a vós, na mesma medida, aquilo que aplicastes contra eles. Então, Jesus, num conhecimento, num discernimento profundo acerca das questões relacionadas ao comportamento humano, Jesus, numa visão superior, num conhecimento extraordinário, né? Ele então já tinha toda a bagagem, todo o conhecimento para afirmar o que ele afirmou. Nós, nesses tempos, como disse, de comunicação entre nós, com a facilidade que temos, a gente então tem muitas observações não muito favoráveis. E a gente vê que existe muito fake news nas redes sociais. E às vezes até nós passamos a acreditar, repassamos as mensagens para outras pessoas, depois muitas vezes observamos que não é realidade. A minha filha passou um podcast para mim interessante, da Gabriela Staff, que é uma professora de autoconhecimento, que eu gostaria de citar aqui a diferença entre julgamento e discernimento. Então a gente sabe, ela mostra aqui, por exemplo, que julgamento, a gente toma uma decisão, forma um conceito e emite uma opinião. Quando nós estamos emitindo opinião, a gente está fazendo um certo julgamento sobre alguma coisa. Ela fala que quando supomos algo e expressamos isso, estamos julgando. Então o julgamento depende muito de nossos filtros individuais. Então a gente vai, com o passar do tempo, filtrando as informações, os conhecimentos, tirando aquilo que a gente acha que não é verdade, tirando aquilo que a gente acha que é exagero, isso, colocando mais alguma coisa. Então esses filtros individuais de nossas experiências, né, nós utilizamos os óculos da vida, né? Esses óculos, eles são formados não só de muitas vidas passadas, vidas anteriores, existências passadas, né? Mas também de muitas crenças, né? Desde a nossa infância, desde da nossa criação, né? Do lugar que nascemos, a cultura, né? Então, as pessoas que convivemos, a realidade que acessamos. Então, existe esses óculos, né, que a nossa
visão acerca das coisas do que a gente pensa e emite opiniões, né? E aí a gente nunca vai conseguir ter uma realidade absoluta. A nossa realidade sempre vai ser parcial, não é? Por isso, nós temos que tomar muito cuidado com o julgamento, com o que a gente julga, né? E a gente fica sempre buscando coisas que confirmem aquilo em que a gente acredita, né? E aí a gente fica consultando um ou outro, ver o que nos favorece, o que a gente acha que está certo, né? A gente retém. O que a gente acha que está errado, a gente filtra, né? Como diz o outro. Então, eu citou o exemplo da carne. Uma pessoa come carne, nós comemos carne desde bebê, desde criancinha, junto com a nossa família, os nossos pais, todo dia se alimentando, né? Todo dia comendo carne, carne vermelha, ou carne de frango, de peixe, seja lá o que for, né? E aí um dia alguém fala, não, você não pode comer carne não, que isso faz mal. Aí, para confirmar, né, a nossa ideia, né, confirmar que nós estamos certos, a gente conversa com as pessoas próximas, a gente consulta a internet, vê nos livros, para reafirmar a nossa realidade. Reafirmar que nós estamos certos comendo carne. Mas tem aquele grupo de pessoas que não comem carne. Então, aquele grupo que não come carne tem um pensamento, uma ideia diferente da nossa. Mas sempre a gente vai achar que a nossa é que está certa. Não é assim que acontece? Isso na política, no futebol, na religião, um monte de coisa. Não é verdade? Então, nós precisamos saber filtrar as coisas, né? Saber usar os óculos corretos, entender que existem divergências. E isso não é ruim, não, isso é importante. Quando a convivência é harmônica, a gente consegue ficar bem com as pessoas, isso é o mais importante. Então, temos essas questões de julgamento que a gente tem que observar isso atentamente, porque às vezes, quando a gente fecha na nossa opinião, né, a nossa realidade, a nossa verdade, ela fica rasa, né? E a gente fica limitado. Nós temos que mergulhar mais e abrir um pouco mais a nossa mente, né? Ela fala sobre, a Gabriela ela fala também sobre discernimento, né? Que é a capacidade da gente compreender as coisas, compreender as situações, separar o certo do certo do errado, o bom do ruim, né? Então, trabalhar nessa questão, né? Porque muitas vezes, quando a gente tem muita liberdade, como já tem aí nesses meios sociais, de expressar, né? A gente pode estar julgando mal, ferindo, ofendendo, prejudicando as pessoas. Nós temos que ficar atentos a essas questões, né? Então, o discernimento está inserido dentro da camada da sabedoria interior nossa. Quando falamos de discernimento, nós estamos falando entre distinguir ou distinguir entre uma coisa e outra. Então, a partir do discernimento, o que é certo, a partir do discernimento sabemos o que é certo e o que é errado, através da nossa sabedoria interior, né, de toda essa bagagem que a gente foi conquistando, né, das nossas experiências, dos estudos filtrados, dos momentos de reflexão, de questionamentos, né? E dentro desse discernimento, quando a gente passa a ter um discernimento maior, a gente não acusa, não ofende, a
A gente respeita a opinião do próximo. E se for o caso, ajuda, ensina, se for o caso, né? Por isso é importante, muito importante ouvir mais do que falar. Tá? Na expressão de Jesus, não julgueis para não ser julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgados os outros, encerra uma sabedoria de Jesus profunda, um discernimento elevadíssimo, não é? Um conhecimento fantástico. Falando sobre a verdade, né? Uma vez eu escutei uma pessoa dizendo o seguinte: existem 3 verdades. A sua, a minha e a verdade. Ou seja, cada um tem a sua verdade. Mas não quer dizer que seja a verdade absoluta. A mesma coisa daquela questão da carne. Tá certo a pessoa que come carne? Tá. Mas tá certo a pessoa que não come carne, prefere ser, digamos assim, vegetariano? Também tá. Mas qual é a verdade a respeito disso aí? Não é verdade? E aí, essa questão de julgamento ainda, uma vez eu ouvi uma palestra de uma pessoa que eu achei interessante, nunca esqueci, que ele falava assim, que ele falou assim, né? Nós não podemos julgar as pessoas. Para que a gente pudesse, não podemos, mas para que a gente pudesse julgar as pessoas, nós teríamos que conviver com ela durante toda a existência dela, durante 24 horas, observando ela nos mínimos detalhes, seus sentimentos, suas expressões, suas necessidades, por que ela agiu daquela forma. Só que só essa existência não serve. Você teria que ter convivido com ela nas existências anteriores para ir formando um conceito mais exato, uma realidade não absoluta, mas uma realidade dentro de um discernimento correto, adequado. Então, nós não temos elementos para fazer um julgamento de uma ação, de uma atitude, de um ato de uma pessoa. Essa é a realidade incontestável que nos ensina Jesus. Não julgueis para não seres julgados. E temos aqui, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Isso, logicamente, remete à questão da Maria de Magdala, Maria Madalena, né, que foi pega em adultério, e os escribas e fariseus queriam apedrejá-la até a morte. E os escribas e fariseus levaram ela até próximo a Jesus. Jesus estava assim escrevendo na areia, né? Estava ali com o dedo escrevendo na areia e tal. E os fariseus, os escribas, sempre estavam tentando Jesus, né? Sempre estavam querendo pegar ele, né? Como diz outro, fazer, como diz outro, nós hoje, né? Fazer uma pegadinha para ele próprio se entregar, digamos assim, né? Porque eles provocavam Jesus o tempo todo. Jesus muito inteligente, né? Ele estava ali com o dedo na areia e tal, escrevendo, e eles perguntaram, falaram para ele: olha, Moisés manda que as mulheres pegas, né, em adultério sejam apedrejadas até a morte. O que o senhor tem a dizer? E insistiu com ele, né? Ele estava ali, insistiu com ele, e Jesus veio com essa célebre mensagem que atravessou séculos e séculos e serve para nós até hoje e vai servir sempre, né? Aí ele falou: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Evidentemente que os escribas e os fariseus devem ficar contrariados, né?
porque aquele grupo de pessoas estava ali pronto, com as pedras na mão para apedrejar Maria Madalena, foram jogando as pedras no chão e saindo devagarzinho ali, né? Cada um saindo gradativamente. E aí, como Maria Madalena ficou ali aguardando ele, né? Falou: alguém te acusou? Jesus perguntou para ela. Ela: não, ninguém me acusou. Então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então essa mensagem muito interessante, muito bonita, né? Mostrando que quem somos nós para julgar, né? Não é verdade? Quem somos nós para fazer qualquer tipo de julgamento em relação às pessoas? Mesmo os criminosos, os envolvidos em drogas, nós não temos essa capacidade, não conhecemos, não sabemos a história, a vida. Quer ver? Vamos contar a história de Maria de Magdala, Maria Madalena. Vamos contar a história para a gente compreender um pouco mais sobre a questão da gente não poder julgar. Então, o nome dela, de Maria Madalena, o nome dela era Miriam. Não Maria, Miriam. Né? Os pais dela, quando ela tinha entre 10 e 11 anos, levou ela até Jerusalém. A Miriam Madalena levou ela até Jerusalém. E passando por Jerusalém, tinha uma pessoa ali falando sobre Messias, né? Falando sobre uma pessoa, né, uma pessoa que estava próxima a chegar, né? E deixa eu localizar meu papel aqui para mim não perder, né? Estava próxima a chegar um Messias, um Salvador, né? E ela se interessou, já tinha ali entre 10 e 11 anos, ela se interessou sobre aquela pessoa, né? Ela ouviu essa pessoa dizendo em voz alta que um dia, que não está muito longe, ele virá e será o libertador do povo eleito. E ela ficou curiosa com relação àquilo ali e perguntou, então, como seria tal homem, né? E aí essa pessoa disse: belo como a madrugada, bravio como o mar açoitado pelos ventos. Sua voz seria penetrante e doce, seu olhar balsâmico como a ternura de um coração de mãe, transmitindo vida ao filhinho doente. Então, a partir daquele momento, Miriam Madalena, Maria de Madalena, né, passou a adorar aquele homem, sem conhecê-lo, sem entender mais ou menos. Ela já formou ali, fez um filtro, né, como diz o outro, e já começou a adorar aquele ser que viria, né? Aí passou um pouco tempo, um pouco mais de 12 anos, ela ouviu de novo, né, um contador de história falar também, novamente. Esse era um profeta, ele dizia: e quando o rei estiver conosco, o mundo será um lugar de amor. E quando o rei estiver conosco, o mundo será um lugar de amor. Olha só. Na sequência disso, na sequência dessa informação, era um profeta, na sequência, os pais de Miriam, de Maria
de Magdala, os pais morreram. Os pais morreram e ela foi escravizada. Né? Foi escravizada e ela ficou muito triste, né? Aflitiva, dolorosa por essa situação, pela morte dos pais, por ela ser escravizada, né? E o tempo passou, e aos 15 anos, já muito bonita, né? Escrava, muito bonita, e um homem ludibriou ela, e prometeu para ela felicidade e amor. Ela ficou apaixonada e tal, né? E deixou-se levar por essas fantasias dele e tal, e acordou num bordel. Pensa, acordou no bordel e teve ali os seus sonhos de menina completamente estraçalhados. Olha só, né? Padecendo nas mãos de homens inescrupulosos. Um sofrimento, né? Muita dificuldade, muito sofrimento, um bordel, escravizada. E aí ela tinha que sair para vender perfumes para o bordel. E nessas saídas, né, no momento, de novo, uma pessoa fala para ela, né, sobre Jesus. Fala para ela sobre Jesus. Né? Quando ela estava vendendo perfume nas portas da residência da cidade, houve novamente falarem do Messias. Mas não falou o nome Jesus, né? Nós que estamos falando aqui. Sentiu novamente hipnotizada por aquelas palavras, né? E com o coração despedaçado pela situação que ela estava atravessando, ela amou ainda mais aquele Messias. Né? Os tempos passaram e aí ela ficou muito rica, certo? Foi para a cidade dela, de Magdala, e continuou com as atividades, né, de meretriz de luxo. Né? Ela ficou muito conhecida como uma meretriz de luxo. E nessa cidade, pessoas poderosas, né, ricas demais, né, vinham ter com ela. Né? E ela tinha praticamente tudo na vida, menos paz, menos tranquilidade. E aí o tempo foi passando, um dia a escrava dela falou assim, essa noite o Messias vai vir aí, vai curar as pessoas. Em Magdala, né? Aliás, por que o nome Maria de Magdala, né? Porque ela se chamava Miriam. E aí, com essas traduções, né, para outras línguas, outros idiomas, né, eles foram se adaptando, ficou Maria de Magdala. Magdala, a cidade dela, onde ela nasceu. Né, apesar de ela ter vivido muito tempo lá em Jerusalém, mas ela nasceu em Magdala. Então, a origem de Magdala, então ficou Maria de Magdala. Né? Então, antigamente as pessoas não tinham sobrenome, como nós hoje temos. Então, antigamente as pessoas normalmente, né, eram identificadas pela origem ou pelos pais, né, pela região onde morava tudo. Por exemplo, Paulo de Tarso, o Saulo, né, antes Saulo de Tarso. Né? Nosso mestre Jesus de Nazaré. Então, eram essas identificações com a cidade. Ou, por exemplo, caso Joana de Cusa. Cusa era o nome do esposo de Joana. Então, pegou-se o nome dele porque ele era
muito conhecido, né? Trabalhava para Herodes, né? E aí, inclusive, Joana de Cusa também teve com Jesus, conversou sobre a questão do esposo, né? Porque ele tinha muitas divergências com relação a Jesus, ao Evangelho. Então, ela ficava chateada, porque ela apoiava, acreditava muito em Jesus, né? Teve com ele. Jesus falou: olha, as suas obrigações são com seu esposo e com seu filho. Então, respeite-o, né? Porque Jesus tinha uma autoridade fantástica. Ele, né, amava a todos intensamente, e as pessoas percebiam isso quando conversava com ele. Então, Joana também passou a amar profundamente o Mestre. E com essa fidelidade, tempo depois, Joana de Cusa foi, então, queimada viva junto com o filho, né, na cruz lá. Joana de Cusa, então, recebeu essa pena horrorosa, né? E lá, antes dela ser queimada, ela poderia não ser, né? O soldado pediu para ela negar Jesus, né? Negar o mestre, e ela disse que não negava, que ela era fiel ao mestre e morreria por ele. E foi o que aconteceu com Joana de Cusa. Então, a gente observa que o mestre, ele arrebanhou, né, milhares de pessoas ali na região. E Joana de Cusa foi uma delas. E a história de Magdala, então, continuando, a escrava dela fala para ela: ó, tá chegando aí, né, hoje, essa noite, vem um Messias fazer uma visita na cidade e curar as pessoas. Então, quando ela ouviu isso aí, os obsessores dela, as entidades infelizes, tomaram conta. E já começou a ficar, né, assim, em estado de tristeza, de demência, vamos falar assim. Se isolou, né, ficou ali na escuridão, fechou as portas, não recebeu ninguém. E passa um pouco, uma pessoa começa a bater na porta insistentemente, bate, gritando pelo nome dela, certo? E aí, de tanta insistência, ela não queria abrir, vai e abre a porta. Ela abre a porta, um homem, ela recebe um homem que fala para ela o seguinte: algum tempo atrás, você me deu uma moeda de ouro. Eu era um mendigo leproso e falei para você: olha, eu vou ser curado pelo Messias. Vou ser curado pelo Messias. E quando eu for curado pelo Messias, eu vou te procurar. E foi dito e feito. Foi curado por Jesus. E foi lá levar a mensagem, a resposta do que ele havia prometido para ela há algum tempo atrás. Bom, e aí, com aquela informação, ela despertou e procurou saber onde estava Jesus. E Jesus, ele, à noite ali no descanso, ele ficava em Cafarnaum, na casa de Pedro, Simão Pedro. E ela ficou sabendo disso e foi ao encontro do mestre. O mestre recebe ela como se ele tivesse, como Jesus estivesse esperando ela. E aí ela fala para ele: olha, mestre, eu vivo no pecado, eu sou uma pecadora, né? E todos me condenam, eu não aguento mais essa vida, né? Eu desejo ardentemente mudar de vida, por favor, me ajude, né? E pergunta a Jesus se poderia ser uma das
ovelhas dele, né? E Jesus começa a dizer que Deus não condena ninguém, que ela já observou a proposta do Evangelho, da Boa Nova, né? E falou para ela seguir em frente, né? Que Deus ia abençoar ela. E ela saiu dali extremamente, não foi condenada em momento algum, saiu dali extremamente impressionada com Jesus, né? Sabendo que exigia muitos sacrifícios para que ela pudesse ser uma das ovelhas, vamos assim dizer, que ela pediu, né? E aí no outro dia ela vai, doa todos os seus bens, tudo que ela tinha, todas, né, as riquezas, as joias, tudo que ela ganhou, ela doa absolutamente tudo para os mendigos, para os rancenianos, né? Liberta os escravos, pega a casa, doa para os pobres, fica sem nada. E passa a seguir Jesus em suas peregrinações, nas suas palestras, né? E ali juntava muitas pessoas, ela ajudava a preparar os alimentos, ajudava a cuidar dos leprosos, dos ancianos, né? Dos doentes, das pessoas, e sempre seguindo Jesus, onde ele fosse nas suas preleções. Aí Jesus, passa um tempo, Jesus é crucificado. Quem estava lá na crucificação? Maria Madalena, a mãe de Jesus. Maria Madalena, a mãe de Jesus, João, né? 3 dias depois, né, eles vão ao sepulcro onde colocaram Jesus, o corpo do mestre, né? Vão para fazer o embalsamento do corpo de Jesus. Vai embalsamar o corpo de Jesus. E aí, quando eles chegam, estava lá só os panos, né? O corpo de Jesus não estava ali mais, né? Então, ali João, Pedro, Maria Madalena, né, não encontraram. E aí Pedro e João se deslocam para um outro lugar e Maria continua ali mais ou menos nas redondezas procurando o corpo de Jesus, né? E Jesus aparece, falam ressuscitado, né? Jesus aparece então naturalmente em espírito, né? Para nós espíritas sabemos aí que houve um processo de materialização ali, não é verdade? E ele aparece para Maria de Magdala. Você vê que Jesus aparece primeiramente para ela, Maria de Magdala, né? E tempos passaram, ela tentou se alinhar com os discípulos, mas eles, né, não queriam a presença dela, né, discriminando e tudo. E aí ela foi para dar uma nuta lá, né, também ali do outro lado, né, aqui no Cafarnaum, do lado de um lado do lago, e do outro lado, né, o Mar da Galileia, ou Genezaré, tinha a cidade de Dalmanuta também, né, que estava ali na região do Mar da Galileia. E aí ela, na praia, andando na praia, triste, né? Aí vai passando assim, na praia também, uns leprosos, um grupo de leprosos, com a doença de Hansen, né?
E ela se aproxima deles. E eles falam, não, onde nós estamos procurando Jesus, nós queremos que Jesus cure a gente sabe que Jesus cura nós, né? Os leprosos falaram. E ela falou, né, triste, olha, o nosso mestre foi crucificado. Nosso mestre foi crucificado. E eles ficaram abatidos, muito tristes. E ela ali começou a falar de Jesus para eles. E ela começou a se alegrar com aquilo, né? E aí ela resolve acompanhar aquele grupo de leprosos até Jerusalém. E próximo a Jerusalém, afastado, né, um pouco afastado, tinha o Vale dos Leprosos. E ela ficou com eles muitos anos ensinando o Evangelho de Jesus, conversando sobre o que ela havia presenciado e o que ela havia escutado sobre Jesus. E com 10 anos que ela estava junto com eles lá, cuidando, zelando por todos, 10 anos ela vai e contrai a doença de Hansen, a hanseníase. Contrai a doença, mas de certa forma ela se alegra, porque ela percebe que o passado dela, né, que manchou a alma, estava sendo retirada para o corpo, ela estava limpando ali a alma, né? Estava sendo, de certa forma, em reverso, digamos assim, sendo curada. Então ela se alegrou por isso, né? Que na verdade ela estava sentindo que a alma dela estava sendo purificada. E ela, durante 20 anos, pregou o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, 20 anos. E aí já muito cansada, né, cheia de feridas e etc. e tal, ela foi para Éfeso procurar Maria de Nazaré. Ela falava Maria de Nazaré, né? Então foi atrás de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, em Éfeso. Andou muito, né? Ficou estafada, cansada. Já chegou na cidade extremamente debilitada e desmaiou, né? Delirando, chama por aí um grupo uma casa lá de cristãos, acolhe ela, leva para dentro. E ela chamando por Maria Magdala, chamando por Mãe de Jesus, né? E a Mãe Santíssima aparece, vai até ela morava em Éfeso, né? E cuida dela durante 3 dias, dia e noite, cuidando, zelando dela. E no 3º dia ela morre, ela falece. E ela falece nos braços da nossa Mãe Santíssima. E Humberto de Campos fala que Jesus, em espírito, vem recebê-la, né? Então, a gente vê que uma luta, um sacrifício, mas, acima de tudo, uma determinação fantástica, né, para atingir seu objetivo, né, de seguir, de amar Jesus, de praticar o seu evangelho de amor. Então, ela, como os outros, se superou, né, se transformou, né, se renovou intimamente. E aí, né, Divaldo Franco, que diz que nas próximas reencarnações, ela então reencarna como Santa Teresa de Dávila, que é considerada uma das doutoras da Igreja, contribuindo para a formação do pensamento teológico do catolicismo. Olha só que fantástico, né? E logo depois, então, no plano espiritual, ela ela cria uma instituição chamada, lá no plano espiritual, chamada Fraternidade do Cálice,
que recebe os leprosos, né? Recebe os desvalidos, as mulheres, recebe as mulheres que na terra aqui encarnadas não tinham lugar para morar, não tinham uma família. Então, quando todo esse pessoal desencarna, ela acolhe na sua casa de fraternidade e cálice. Então, essa é a história de Maria de Magdala, né? Para mostrar que a gente não deve julgar em hipótese alguma, né? Você vê o sofrimento que essa mulher passou. Então, meu tempo se esgotou. Gostaria de agradecer a todos pela paciência. Que a paz do Mestre nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja.